largue o teu pecado, fique firme com Jesus, para que você faça parte do reino de Deus. E para nós entrarmos no reino de Deus, querido, temos que largar os nossos pecados. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, temos uma instrução bíblica para nos fortalecermos na presença de Deus, que diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É verdade. Muitas pessoas não querem ouvir a verdade, mas é o que está escrito em São João, capítulo 32, 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, a Bíblia diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Talvez você é uma pessoa que vive na religiosidade e quer dividir a tua religião com o cristianismo. Está errado. Você tem que ser apenas um verdadeiro cristão. Não podemos seguir a dois senhores. Ou amaremos a um, ou odiaremos o outro. E o Senhor não se deixa escarnecer. Amém? O Senhor não se deixa escarnecer. Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, querido, no versículo 16 diz assim: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, ou você é de Deus, ou você pertence ao mundo. De quem você é? Você já se decidiu? Querido, somente aqueles que fazem parte do exército de Deus, da família de Deus, é que terão direito da salvação eterna. E talvez você pergunte: mas quem, pastor, entrará no reino de Deus? Quem entrará no reino do Senhor? Lá no Salmos capítulo 24, temos esta resposta. Você pode abrir a tua Bíblia aí, no Salmos de capítulo 24, que diz assim, no versículo 3: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor, a justiça do Deus da tua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E em 1 Pedro, no capítulo 4, temos também uma outra palavra reveladora para o teu coração, para você que quer fazer parte do reino de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? No versículo 18:
E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio pecador? Querido, somente aquele que faz a vontade de Deus é que alcançará a salvação. Você precisa aceitar a Jesus. Você precisa abandonar a idolatria, as adorações deste mundo. Você precisa ser um dizimista fiel da casa de Deus. Você precisa abandonar o pecado. E a Bíblia diz: aonde aparecerá o ímpio, o pecador? Aqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? No livro de Salmos, capítulo 9, versículo 19, ou melhor, 17, diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Querido, lembra do teu Criador agora, no dia da tua mocidade, para que quando vier os maus dias não diga: não tenho nele contentamento. Aceite a Jesus agora, abandone o pecado e seja feliz, seja abençoado. Deus, Ele quer entrar na tua vida e quer mudar a tua vida. E outro item importante: aqueles que aceitam a Jesus para o cumprimento da palavra de Deus também precisam ser batizados nas águas por imersão. O batismo representa um novo nascimento. E a Bíblia diz, São Marcos capítulo 16, versículo 16, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. O batismo é o cumprimento da justiça de Deus. E aqueles que aceitam a Jesus precisam também ser batizados para que cumpram em suas vidas a justiça divina. Então, querido, Deus não te fez para ser condenado. O inferno foi criado para Satanás e os teus anjos. Deus quer te salvar. Deus quer transformar a sua vida. Ele quer te dar a vida eterna. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Essa é a recompensa para aqueles que não largam os prazeres deste mundo, que são passageiros, que são momentâneos, que não duram para sempre. Mas aqueles que abandonam o pecado, o vício, a droga, a bebida, a prostituição, eles herdarão a vida eterna. Em primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então Deus, Ele quer te dar vida eterna. Deus, Ele quer mudar a tua vida. E para a tua meditação final, querido, medite aí em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os teus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Em São João capítulo 14, versículo 21, o Senhor Jesus, Ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e vou me manifestar na vida dele. Então, se você ama Jesus, a partir de agora aceite Ele, seja um dizimista fiel, não adore a ninguém a não ser a Jesus como teu Salvador, largue a idolatria, o pecado deste mundo, seja batizado nas águas por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abandone o pecado, regularize a tua vida diante de Deus e assim você fará parte da família real de nosso Senhor e Salvador Jesus. Querido, que Deus te abençoe.
Que essas palavras possam trazer no teu coração uma novidade de vida. Deus, Ele te ama, não quer te perder e quer te salvar. E se você não aceitou a Jesus ainda, neste momento, querido, feche teus olhos, levante as tuas mãos e diga comigo: Senhor Jesus, perdoe os meus pecados, porque agora eu te aceito como Salvador da minha vida. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida para o dia da salvação e faz de mim um crente salvo, um filho de Deus abençoado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Procure agora uma igreja mais próximo da tua casa, que pregue a verdade, e seja feliz com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe.